Aleluias, glória a Deus. Você possa se alegrar junto conosco e meu coração transborda de alegria nesse momento de poder estar trazendo uma palavra nessa noite. Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade e o prazer do que é ministrar a palavra do Senhor. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 7 em diante. Que diz assim: Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, para do lado do leste. Ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, certamente morrerá. Guarde isso na sua cabeça, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Quando Deus me dá essa palavra, há muito tempo atrás, pelo menos umas 1000 vezes, eu ministrei ela no meu quarto. Você nunca me ouviu pregar essa mensagem, mas eu já preguei ela completa no meu quarto. E lá só estava eu e o Senhor. E como eu aprendi esses dias estudando essa palavra, porque tem palavras que nós escutamos tantas e tantas vezes, mas o nosso Deus, ele não é um Deus limitado. Existem coisas secretas atrás dessa palavra, que olhos não viram, homens que são inteligentes não conseguiram de forma nenhuma entender aquilo que Deus escreveu nessa palavra. E o que eu quero falar nessa noite, o título dessa mensagem é: não perca a presença de Deus na sua vida. O livro de Gênesis, ele começa já no capítulo 1, dizendo que Deus formou tudo. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia. A Bíblia começa dizendo: e Deus fez. E Deus disse: haja, e a Bíblia diz que houve. E à medida que Deus falava, as coisas elas iam acontecendo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Deus cria tudo e coloca o homem dentro do jardim. Deus preparou tudo, todas as maiores obras, os mares, o céu, a terra, a luz. Mas a maior obra de Deus foi somente no 6º dia. E Deus diz, no capítulo anterior, eu acho interessante quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Me perdoe se eu começar a imaginar e falar historinhas de carochinha, mas eu começo a imaginar essa palavra. No Éden, essa é uma primeira das reuniões que tem, e lá estava o Espírito Santo, lá estava Jesus e o Pai, e alguém deles vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aquilo que o homem tem mais de valor não é o que Deus colocou ao seu redor, mas é o que Deus colocou nele, a sua imagem. Nós não carregamos qualquer coisa, nós carregamos a imagem do nosso Criador. Mas o que eu quero falar nesse texto é que Deus falou para o homem: de tudo você come, mas eu não te dou o direito de comer de um dos frutos que eu coloquei no meio do jardim. E aqui eu percebo algo interessante. Me pergunte, Deus colocou abundância. Tudo que Deus fez para o homem foi abundância. E um dos frutos em relação a tudo que Deus deu significa migalha. Mas tem algo interessante aqui. A maior abundância que o homem tinha não era o Éden. A maior abundância que o homem tinha não era de estar entre todas as maravilhas. A maior abundância que o homem tinha não era de desfrutar de todos os prazeres que Deus lhe deu. Mas a maior abundância que o homem tinha era a presença
do seu Deus. E a pior coisa que o homem perde lá não são essas coisas, a intimidade com Deus. A pior coisa que o homem perde é a presença do Senhor. E aqui o que me leva a Gênesis 3, 22, quando o homem resolve desobedecer a Deus. Lembra que eu falei para você, quando você comer, se você comer, certamente você morrerá. E aqui eu vejo uma segunda reunião no céu, quando Deus diz, o homem se tornou como um de nós. E agora, para que não lance mão sobre o fruto da árvore da vida, e viva eternamente. Então o autor vai dizer, então Deus lançou o homem fora do jardim. E eu imagino aqui, como estava o coração de Deus naquele momento. Um coração de um pai em ter que colocar o seu filho para fora de casa, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de dor naquele momento. Mas Felipe, como um Deus que é um Deus de amor, um Deus que criou tudo para o homem, que colocou a imagem dele no homem, agora está colocando o homem para fora do jardim, porque é o Deus que vela para cumprir a sua palavra. E ele disse, se você comer, certamente você morrerá. Mas aqui está algo positivo. O homem sai do jardim, mas o homem permanece no coração de Deus. E aqui eu aprendo algo interessante também. Quando Deus coloca o homem em abundância, tudo que nós temos hoje é a abundância de Deus nas nossas vidas. Hoje existem homens que têm as suas famílias, e isso é a abundância de Deus na sua vida. E quantos homens não trocam o seu maior ministério, que é a sua família, por uma oferta do diabo lá fora? Quantos homens e mulheres não trocam os seus ministérios por algo, por uma oferta lá fora? E dentro desse texto, eu também percebo algo poderoso. Que o que morre dentro do homem é aquilo que Deus coloca dentro dele. E hoje tem tantas pessoas que Deus deu o dom para pregar, tantas pessoas que Deus deu o dom para cantar e não cantam mais. Deus deu o dom para pessoas pregarem e hoje não pregam mais. Deus deu o dom para pessoas dançarem e hoje não dançam mais, porque um dia escolhas que você fizeram matou aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para a sua vida nessa noite, que o Deus que eu prego nessa palavra é um Deus de vida. Que esse Deus possa soprar vida sobre você nessa noite. Que esse Deus possa trazer vida aquilo que um dia o pecado matou. E eu percebi isso nessa palavra, que quando você estuda uma palavra e vai pregar, é maravilhoso. Mas quando você já passou por alguma coisa e vai pregar, é totalmente diferente. E não tem coisa pior do que você estar longe da presença de Deus. Quando o homem, ele perde a presença de Deus, ele perde tudo na sua vida. Não era o Éden, a maior abundância de Deus na sua vida, era a própria presença do próprio Deus. E aqui tem algo interessante, que o que faz a diferença na vida do homem, ou aquilo que tem de mais valor na vida do homem, não é aquilo que o homem carrega no bolso, não é o título que o homem carrega sobre si. A maior importância na vida do homem não é o que ele faz, mas o que faz a diferença, é aquilo que é mais importante na vida do homem, é o quanto ele é cheio da presença de Deus. E Satanás sempre, desde o começo da Bíblia, ele tenta tirar essa abundância de Deus nas nossas vidas. Sempre, desde o começo. Até com o próprio Cristo, até com o próprio Jesus não foi diferente. O diabo sempre tentou roubar aquilo que era abundância, aquilo que Deus havia preparado. E eu quero levar você até o livro de Mateus, no capítulo 4. Enquanto a Bíblia está nos contando acerca do momento em que Jesus é tentado no deserto. E o diabo chega até Jesus e diz: Jesus, eu trouxe pão, só tem um problema, tá duro.
mas eu te conheço, Jesus. Tu é o Filho de Deus. Transforma essa pedra em pão e come. E aqui Deus fala algo comigo poderosamente. Comer pão não tem erro nenhum. Comer pão não é errado. O problema era o momento. E tem tantas coisas que não é errado nas nossas vidas, que nós podemos fazer, que é bênção de Deus. Mas é o momento que não nos permite fazer essas coisas. Mas Felipe, você está errado. Porque o mesmo diabo leva Jesus para algum lugar e diz: eu te dou de tudo, todos os reinos dessa terra, tudo, Jesus, eu te dou. Felipe, isso não é migalha, isso é abundância, é muita coisa. Mas aí eu quero falar para você, Filipenses 2:9, porque Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho, no céu e debaixo da terra. Eu quero levar você também até Apocalipse 1. A Bíblia começa a dizer: e eis que vem sobre as nuvens, vem cercado de anjos, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia também diz que ele está assentado ao lado direito de Deus, coberto de glória, e os anjos cantam durante toda a eternidade: Santo, Santo é o Senhor. Aí eu pergunto: o que é todos os reinos? O que é todas as coisas da terra que o diabo ofereceu para Jesus, comparado à glória que ele estava no céu, comparado àquilo que Deus preparou para ele? E aqui eu quero dar exemplo de homens de Deus, homens que Deus escolheu para exercer funções, que perderam o Espírito de Deus em suas vidas. O primeiro é Saul. Saul era um rei de Israel, que o povo pediu para Deus. E quando Deus constitui Saul rei daquele povo, Saul a princípio um homem guerreiro, um homem forte, mas tem coisas que Saul começa a quebrar, princípios que Saul começa a quebrar, e um dos piores que ele faz é oferecer sacrifício. Foi o próprio fruto que Adão pegou. Não podia de forma nenhuma, só o sacerdote podia pegar aquele fruto, oferecer os sacrifícios. E aqui está a pior coisa em Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retira de Saul. E aí, se você conhece essa história, Saul endemonia Satanás. Fica pior do que o cão. Mas porque ele perdeu o Espírito do Senhor que estava sobre ele, se retirou. Outro exemplo que eu quero dar para você é Sansão. Sansão, o maior erro dele não foi simplesmente casar com outra mulher, mas Sansão já havia quebrado vários princípios. E o último deles, ele cede àquilo que é o maior segredo dele. E quando Dalila começa a cortar os seus cabelos, aquilo simplesmente representa o pecado, cortando, ou melhor, tirando o Espírito Santo que estava sobre ele. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em lugares que são limpos. E quando nós começamos a errar, e não há arrependimento, vai chegar algum momento que o Espírito Santo não vai querer ficar dentro da gente, porque a casa está suja demais. E foi de mais um homem que a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retira dele. E se você conhece essa história, você vai perceber a situação que aquele homem ficou. Foi feito de animal, foi cegaram os olhos de Sansão. Sansão começa a viver uma situação desesperadora. Mas Sansão conhecia o seu Deus. E no último momento da sua vida, ele ora, e Deus devolve o Espírito para ele novamente.
E aqui eu quero dar um exemplo também de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi também errou, como todos nós erramos. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. E uma das orações mais belas que eu vejo em Salmos é Salmo 51. Quando Davi está orando acerca do pecado que ele cometeu. E o que me chama mais atenção é Salmos 51, 9, 11. Davi começa a dizer: Deus, não afaste de mim a sua presença, e nem retire de mim o teu espírito. Davi sabia o que era um homem sem o espírito de Deus. Davi sabia o que era um homem sem ter a presença de Deus. E Davi diz: tira tudo de mim, mas não tira de mim o teu espírito, Deus. Cria em mim, Deus, um coração puro. Eu sei que eu sou pecador desde o ventre da minha mãe, mas Tu é um Deus que perdoa. Me lava e eu ficarei branco como a neve. Mas não retira de mim, Deus, o Teu Espírito. E você que um dia permitiu, você que um dia se afastou da presença do Senhor, você que está me ouvindo agora, que nunca aceitou Jesus na sua vida, que nunca soube o que é sentir a presença do Senhor, deixa eu ser duro com você nessa noite. Quando Gênesis 2 começa no versículo 7 dizer: então Deus formou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivente. Quando eu começo a meditar nessa palavra, eu começo a imaginar. Deus começa a fazer o homem, talvez pelos pés ou pela cabeça, não sei, mas todas as partes do corpo do homem já havia sido formado, seus braços, suas pernas, todo o corpo. E se você perguntasse para Deus quem é que estava ali, Deus diria: esse é o homem, esse é Adão, esse é a maior minha que eu fiz. Mas o último processo que Deus faz no homem é soprar fôlego de vida dentro do homem. A matéria já existia, o homem já existia, mas não vivia. E há uma diferença enorme entre você viver e você existir. Porque o homem sem a presença de Deus, porque o homem de Deus na sua vida, ele não vive, ele existe. E quantos não estão vivendo, estão apenas existindo? Sabe por quê? Porque a vida longe da presença de Deus, ela não tem sentido algum. E é por isso que muitos se entregam à prostituição, se entregam às drogas, porque querem preencher algo que só o Espírito consegue preencher. Deixa eu ser duro com você, rapaz. Se você tem vivido nas drogas, na prostituição, levado uma vida desregrada, isso não é vida, isso é simplesmente existência. Rapaz, você não foi feito para viver essa vida, você não foi feito para viver dessa forma. Tem abundância de Deus na sua vida, para a sua vida. Tem coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida. Isso é migalha do diabo. Pessoas que entregam a sua vida para o mundo, acham que estão vivendo o ápice da vida, que são felizes demais, mas carregam sobre si dor, carregam sobre si sofrimentos, e simplesmente não sabem por quê. Mas é porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você tem vivido uma vida de qualquer maneira. Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia para você: que o Deus que eu prego é um Deus de vida. E que esse Deus possa soprar vida onde você está nessa noite. Possa fazer reviver aquilo que um dia foi morto. Você que Deus entregou dons. A você que um dia
no meio da caminhada você parou, desistiu, Deus te chama novamente. Deus te chama para viver novamente, sair da existência, para começar uma nova vida no Senhor. Quando Deus entrega algo poderoso para o homem, que Deus dá para ele, tudo que Deus forma, Deus entrega sobre o governo dele. Você vai governar sobre tudo que eu fiz. Deus dá autoridade para o homem de governar sobre todas as coisas. E o homem, naquele momento, ele perde. Mas, mesmo no momento em que o homem cai, Deus já havia traçado todo um plano. E só lá no Novo Testamento, em que nasce Jesus, começa a execução do plano. Quando Jesus nasce, e até a morte de Jesus, que muitas pessoas acham que quando Jesus está na cruz, o diabo ria da cara dele. Mas se tem um momento em que o diabo estava mais desesperado, era o momento em que Jesus estava na cruz, pedindo até por favor, desce. E ali foi a vitória da igreja. Foi ali que eu e você começamos a viver. Foi ali que Deus começou a nos dar vida de verdade. Quando Jesus sobe e o Espírito de Deus desce sobre nós. Aleluia. E o diabo quer nos separar da maior promessa que Deus fez às nossas vidas. Me pergunte qual. João 14. Quando Jesus está subindo, ele diz: eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. A maior promessa de Deus para nossas vidas é a nossa salvação. E todo tempo, todo momento, o inimigo quer roubar isso de nós. Todo momento, porque ele sabe que não tem chance nenhuma de voltar para lá. E quer que eu e você vá de mão dada junto com ele para o inferno. Mas esse não é o plano de Deus para você. Essa não é a vida de Deus para você. A vida que o Senhor tem para você. Deus tem grandes coisas para fazer na minha. E tem grandes coisas para fazer na sua vida também. Então nessa noite, você que um dia se afastou, você que tem chamado para ser pastor, você que tem chamado para ser missionário, você pregador, você levita, você que um dia parou no meio da caminhada, você que um dia deixou os dons que Deus entregou para você morrer, você que deixou, por conta das suas escolhas, matar aquilo que Deus colocou dentro de você. Você pode até ter saído da presença de Deus, mas você não saiu do coração de Deus. Deus continua te amando e te chama para voltar. E você, cristão, não perca a presença do Espírito Santo, porque eu aprendi na prática que não tem coisa pior do que você viver longe da presença de Deus. E muitas vezes, para você estar longe da presença de Deus, não precisa você estar longe da igreja. Tem pessoas que todo sábado, toda terça, todo domingo estão assistindo uma live, mas estão longe de Deus, estão longe da presença de Deus. E eu volto a repetir que a vida longe da presença de Deus, ela não tem sentido algum. E pessoas que vivem, que nunca estiveram na presença do Senhor, isso não é vida. Isso é roubado de Satanás para você. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo ele só veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para nos dar vida, e nos dar vida em abundância.
Se Jesus diz, eu vim para dar vida, então fica submetido que não havia vida. E o Senhor veio nos dar vida e vida em abundância. O ministério que Deus confiou a você é abundância. Os dons que Deus confiou a você é abundância. O trabalho que Deus deu para você exercer, isso é abundância do Senhor na sua vida. E não permita que as suas escolhas erradas, roubem aquilo que Deus entregou para você. E muito menos roube a presença de Deus na sua vida. Porque quando nós começamos a errar, e não há nenhum arrependimento, uma hora ou outra, o Espírito Santo vai embora. E aí, foi todos os exemplos que eu dei para você. Quando o Espírito de Deus se retira de um homem, ele fica pior do que o cão. Então começa, se você nunca aceitou Jesus na sua vida, se você nunca esteve, se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, saiba que Jesus ama você. Saiba que o Senhor te fez para estar perto dEle. Deus não fez você para viver na prostituição. Deus não te fez para viver nas drogas, nas baladas. Deus não te fez para viver longe. Deus te fez para viver perto dEle. Nós somos a maior obra de Deus. E o Senhor quer morar dentro de você. E que esse mesmo Espírito possa soprar vida sobre você. Se você chegou desanimado a esse culto, se você chegou doente, se você chegou triste, que o Espírito Santo comece a renovar você onde você está. Comece a te dar alegria. Comece a te curar, a te dar forças. Clame, abra a sua boca. Dê um glória a Deus onde você está. Chame a atenção de Deus. Nós não podemos viver de sábado em sábado, em domingo, achando que nós estamos em um culto normal. Nós estamos ligados no céu. Enquanto os nossos olhos naturais não enxergam nada, o céu está aberto diante de nós, está aberto diante de cada casa. Nós não podemos simplesmente nos acomodar a viver uma vida de qualquer forma. Mas nessa noite que eu quero passar para você, é que o Espírito Santo quer trazer vida para você. Você que um dia deixou aquilo que Deus colocou dentro de você morrer, que Deus possa trazer vida para você novamente. Que nós não possamos trocar a presença de Deus por nada em nossas vidas.